Porque até agora eu tô com minha filhinha de 10 meses, começando a... É mesmo, inclusive, parabéns bacana, aí. Obrigado, Helena. E a gente tá começando a estudar essa questão de escolas. Hoje tem todos aqueles Montessores e metodologias e tudo mais, que a gente é apaixonado por educação. E aí você volta àquela questão da educação que é voltada para passar no vestibular, porque as escolas sofrem uma pressão. Se é uma escola que tem ensino médio, ela é avaliada por taxa de aprovação no vestibular, não pelo desenvolvimento do aluno que está lá dentro. E aí a gente percebe que a gente cria um monte de gente pro vestibular, para entrar na faculdade, e não para ser necessariamente um bom profissional. Porque tem países como a própria Alemanha que ela já te direciona. Vai para o curso técnico ou vai para o mundo acadêmico. Então você acredita que a educação, do jeito que está aqui no Brasil, está bem obsoleta? Tem que virar de ponta cabeça. Tanto na parte da capacitação, do investimento no professor, que é o principal. Certo. Né? Porque a exigência em cima do professor é gigante. Imagina, cada professor tem que cuidar da sala de aula, das metas da instituição e dos pais cobrando eles, né? Porque, infelizmente, hoje está sendo terceirizada a educação do filho. Tem pai que cobra o professor porque o filho está respondendo. Né? Exatamente. Eu ainda consegui pegar... O que aconteceu nesse caminho? Uma geração que, assim, a gente tinha respeito. Se era um professor dentro ou fora de sala de aula. A profissão... Tem países, por exemplo, que se um professor universitário fizer uma nota pública criticando a atuação de um juiz, ou de um político, ou de um gestor público, o cara se sente envergonhado por ter sido chamado a atenção por um professor acadêmico. Hoje, se um professor acadêmico fizer uma nota e tal, não sei o que, sobre alguém, balela. Então, esse respeito pela profissão, que é quem vai formar os nossos filhos, quem vai formar o profissional do amanhã, né? Então, ele tem essa defasagem salarial, ele tem essa falta de investimento, uma alta cobrança. E fora isso, ele está inserido num sistema que força o ensino com meta. É só para prova, né? Então, é chato. Parafraseando o Rubens Alves ali, a gente tinha que ser apaixonado por aprender. O jeito que eu defendo que deveria ser assim... Pode pegar a coisa mais simples do mundo. Pega um microfone aqui da Jovem Pan. Você já pode começar a explicar só aqui o formato dele, dar uma aula de geometria. Pega um bebê, ele vai pegar aqui, ele vai ficar encantado com isso aqui. Você pode contar sobre processos de produção, de como é feita uma fabricação para chegar. Você pode explicar que tal material, tal tipo de plástico veio de tal país e já contar um pouco de história. Entendeu? A educação deveria ser em cima do que te chama atenção, do que você quer aprender. E não é o que acontece. Né? E a gente fica numa situação que cobrar o professor isso não é o sistema que ele está inserido e ele muitas vezes não teve nem o preparo para isso. Né? Olha, você me fez me lembrar de algumas situações que aconteceram comigo, né? Vou usar como exemplo aqui porque eu presenciei. Quando eu fiz 6 anos... Você é da Inglaterra. Estudei parte da minha vida aqui e depois fui para Inglaterra. Aos 7 anos, eu lembro que nós tínhamos aula de música. Algumas são normais, beleza. As crianças podem ter aula de música aqui também. Mas na escola, aos 7, eu tinha aula de culinária. E era de fato, nós fazíamos e comíamos a comida que a gente fazia. Legal. Nós tínhamos aula de costura. Essa eu lembro que era uma fora da casinha, mas não todos da sala. Todos faziam a um certo ponto, mas aquele professor que ensinava a gente a costurar, ele chegava e falava, quem quer fazer aula de costura hoje? E aquela galera que já estava mais afim, né? Levantava a mão e a gente ia. E a gente bordava ali, fazia algumas coisinhas. Mas uma das aulas que mais me chamava a atenção era uma aula que a gente chamava de aula de drama. Tinha os instrumentos musicais ali e o professor falava assim, agora você vai atravessar o ginásio ali, o espaço onde a gente estava, de um lado para o outro e vocês têm que ser esse personagem, assim. E eu me lembro de atravessar ali sendo, sei lá, o playboyzinho, depois sendo o cara maloqueiro, enfim, dramatização, de fato, né? Depois eu voltei pro Brasil, fiz o meu ensino fundamental aqui e voltei para lá de novo e o ensino médio e faculdade por lá. No ensino médio e a faculdade, a questão que você disse do respeito
quanto ao professor, é algo surreal. E a metodologia de ensino é totalmente diferente. Porque eu lembro que aqui no Brasil, eu sempre me senti, assim, naquela obrigação de que eu tenho que estudar esse conteúdo específico para me poder passar na prova. Que eventualmente vai resultar de eu conseguir passar no vestibular. Assim que acabavam as provas, o meu cérebro sempre apagou todas as informações que eu tinha estudado até ali. Missão cumprida, né? Passei, acabou. Não preciso mais ver isso aqui. Conteúdo vencido. E muitas vezes era na média, né? Fiquei na média, show. Eu fiz a minha obrigação. E eu me lembro dessa aula de física em particular, assim que eu passei para o college, que seria, sei lá, depois do ensino médio, algo ali, college. Aula de física, o professor falou, vou explicar para vocês sobre a gravidade hoje, né? Ele deu alguns instrumentos pra gente ali e falou, provem a gravidade para mim. E essa foi a aula, né? E a gente teve que ali matutar na cabeça como é que a gente prova a gravidade. A gente tinha que chegar na fórmula. O que a gente fez? Pegou a bolinha, soltou no chão, assim, de uma altura que a gente sabia, né? Filmamos, a filmagem nos dava o tempo, sabíamos a massa da bolinha, né? Né? Até onde a altura que ela estava. Todo mundo da sala chegou na fórmula da gravidade. Eu nunca me esqueci disso, né? É muito mais efetivo do que o professor chegar em você e falar assim, ó, essa daqui é a fórmula, gravem, decorem e usem na prova. Não, a gente aprendeu porque a gente teve que pensar sobre aquilo, a gente teve que buscar o material certo, fazer a filmagem, tentar de novo até chegar no 9.81 lá. Eu já vi professor dando essa mesma aula que você falou sentado. Só sentado e lendo. Aí outra coisa que você falou, o acesso ao professor. Você falou de Londres mesmo, Portugal, onde for lá. Sabe aquela coisa que a gente tem, por exemplo, na faculdade, até no colégio, encontrar o professor no corredor, falar, professor, eu tô com uma dúvida aqui, tal. Cara, não pode. Você tem que marcar um horário para poder ir lá, tirar sua dúvida e tal. Não existe isso, assim, de você chegar ali, o professor às vezes acabou a aula, às vezes ele já deu 5, 6, 7 aulas naquele dia, e às vezes ele ainda fica ali meia hora no corredor te tirando uma dúvida. E por que ele faz isso, né? Lá no Instituto Bianchini, a experiência que eu tive em poder entrar em sala de aula, falar com jovens. Cara, quem é educador, quem tá nessa área, quando você vê uma pessoa interessada em aprender, sério, cara, arrepia o braço. Você fala, faz sentido. Você adota. Faz sentido tudo o que você tá fazendo. Entendeu? Então, hoje, quando você olha no olho de um jovem e vê ele interessado em aprender, cara, aí tudo vale a pena. Entendeu? Por isso que a gente vê isso que eu falo, assim, a educação no Brasil. Aqui em Maringá mesmo, que tem a educação pública referência, não é referência à educação pública básica só porque porque, digamos assim, tem um salário acima da média. Não, pelo contrário. As pessoas aqui recebem menos que em Londrina. É porque aqui tem profissionais apaixonados. Só visitar uma escola. Você vê lá vamos chamar de tias, né? Que é os 5 primeiros anos ali, que os alunos às vezes chamam, abraçando, recebendo carinho. Então você vê profissional que é apaixonado pela área. E isso daí, quando você... como diz, né? Quem ama o que faz, né? Faz com excelência. E é essa que é a diferencial.